Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente dar continuidade à nossa série de resumões sobre os sistemas do organismo. Hoje a gente vai falar do respiratório, então pega aí teu caderno, anota tudo, vamos embora para o resumão. Lembrando que é um resumão, os principais aspectos para você ficar ligado. Sem mais delongas, vamos embora aqui para a explicação. Antes de tudo aí, vamos aqui, deixa eu alinhar logo uma coisa aqui com vocês. Só reforçando o convite agora, dia 5, eu tinha falado dia 6, né? Mas eu tinha dito que era sábado, então, ó. Sábado agora, dia 5 de abril de 2025, né? Se você tá vendo esse vídeo agora. De 9 às 15 horas, nós vamos estar junto. É mesmo. Nós vamos estar junto aí em um dia, certo? Só pra gente resolver questão e fazer o que nós chamamos de metodologia invertida. A explicação vem por intermédio de questões. E aí a gente vai fazer vários fluxogramas explicativos. Tudo isso aí, certo? Ó, de forma online, ao vivo comigo. Entretanto, as aulas ficaram aí, ó, gravadas para você acessar. Ou se não conseguir acessar no dia, acessar posteriormente. Ou se você quiser acessar outras vezes para você acessar. Tudo isso aí, então, ó, por R$ 29,90. Sem esquecer que eu ainda vou disponibilizar um PDF para vocês lá no grupo exclusivo com todas as questões e as explicações que eu vou dar durante a aula aí. Caso você queira imprimir e no dia estar com eles em mãos para ir anotando junto comigo, fica à vontade, eu vou mandar com antecedência. Então tá aí, 5 de abril por R$ 29,90, o nosso grupo de estudo. Recado dado, vamos para cá. Ó, o que nós temos aqui? O sistema respiratório, ele vai ter certas funções básicas, certo? Quais são as funções? A mais conhecida aí a gente tem a troca gasosa. Quais são os gases, professor? Basicamente o oxigênio e o dióxido de carbono. Nós vamos ter também aqui, acaba que por essa troca e a ligação direta do sistema respiratório com o sistema cardiovascular, acaba que essas trocas auxiliam aí a regular o pH sanguíneo. Através também do sistema respiratório, com a passagem do ar, auxilia na emissão de sons. Também com a passagem do ar aí, a gente vai ter a questão do sentido olfato. E aí a gente tem toda a parte do tubo, né, de filtração. Esse ar ele não chega de qualquer forma nos pulmões, né? De filtração, vai ter aí o ar vai ficar úmido, certo? Ou seja, tem toda uma parte de purificação desse ar inspirado. E o mecanismo que faz tudo isso aqui é o mecanismo de respiração. Ou seja, a ação que promove essas funções básicas aqui é a respiração. E basicamente a respiração ela é dividida no sistema respiratório em duas etapas. No sistema respiratório, onde a primeira vai ser a realização aí da ventilação pulmonar, onde a ventilação pulmonar ela basicamente vai ser um ato mecânico. Como assim um ato mecânico? Essa etapa da respiração se diz respeito à parte em que você vai inspirar ou expirar. Ou seja, é a parte em que os músculos irão trabalhar e todo o tubo do sistema respiratório ele vai conduzir o ar. Então, ele promovendo essa primeira etapa. E aí tem a segunda. E a segunda a gente chama de a parte da hematose. Então, a hematose, propriamente dita, vai ser o ato em que ocorrerá a interlocução entre o sistema respiratório e o cardiovascular. E aí, o que é a hematose? A hematose é a troca gasosa realizada entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. E essa troca vai ser justamente, certo, a segunda etapa. E aí, uma coisa é o captar o oxigênio, outra coisa é o transportar. Quem transporta
o oxigênio até os tecidos, até todas as células, vai ser o sistema cardiovascular. Ele garante aqui o transporte, certo? Mas quem capta esse oxigênio e conduz até o sistema cardiovascular, até os vasos, é o sistema respiratório. E aí a gente sabe que a parte final do processo de respiração é o ato da respiração tecidual, onde as células captarão o oxigênio e produzirão aí o gás carbônico, dióxido de carbono, tá? Beleza, dada essa explanação básica, a gente observa que na primeira parte aqui, que é a parte de ventilação ou respiração pulmonar, que é esse ato mecânico, a gente vai ter uma zona, e essa zona nós chamamos de zona de condução, e ela é subdividida em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Isso aqui formará uma espécie de tubo, onde a captação do oxigênio começará aqui no nariz, ou seja, na cavidade nasal. Posteriormente passará para a laringe, a gente vai ver todas essas estruturas já já. E a última porção das vias aéreas superiores aí, né, ó, até ficou invertido aqui, né, perdão. Primeiro vai cavidade nasal, nariz. Segundo, a faringe. E terceiro, a laringe. A faringe, que por sua vez a gente observou que ela vai ser dividida em três porções, né? Ó. A que se comunica com a cavidade nasal a gente vai chamar de nasofaringe. Só recapitulando. A que se comunica com a cavidade oral vai ser aí a orofaringe. E a que se comunica aí, né, com a laringe, conduzindo aí, certo? Ó. Vai ser a laringofaringe. A gente observou que a faringe ela é um tubo que por ela passa tanto o alimento oriundo da cavidade oral como o ar que é oriundo da cavidade nasal. E aí a gente vai observar, eu vou passar para cá só para você, para embasar isso que eu estou explicando. A gente vai observar aqui que a gente tem aqui a laringofaringe, certo? Que é aquela porçãozinha. Se nós observarmos aqui, se o alimento ele descer para cá, certo? Ele sairá em direção ao estômago, passando aí pelo esôfago. Mas se ele vir para cá, ele virá para a laringe propriamente dita. Porque a partir da laringe descerá para a traqueia e caminhará conforme a gente vai ver. Então a laringofaringe ela faz aí nessa intermediação, né? O esôfago ele é mais posterior e a laringe e a traqueia sendo aí mais anterior. E aí a gente observou que tem a epiglote que recebe um feedback da úvula, né, que fica na parte posterior da cavidade oral, avisando que após o mecanismo de deglutição vem o alimento e não o ar inspirado, certo? E aí a gente tem essa interlocução, por isso que a gente fala da faringe aqui nessa questão, tá? Por ela vai passar aí, passa tanto o alimento como passa o ar, certo? Tranquilo. Então, vias aéreas superiores, cavidade nasal, faringe, laringe, certo? Mas as vias aéreas inferiores, elas começam a partir aqui da traqueia, os brônquios principais direito e esquerdo, e aí os brônquios vão se diminuindo o seu calibre, né? E adentrando cada vez mais dentro dos pulmões, até que nós temos brônquios secundários, terciários, e aí a gente tem por último aqui os bronquíolos, que bronquíolos, né, ó, é o diminutivo de brônquios. E aí toda essa parte aqui nós denominamos de zona de condução, tá bom? Zona de condução. E aí a gente vem para a zona respiratória. O que é a zona respiratória? Nós teremos aqui os alvéolos pulmonares, que são aí os constituintes pela zona respiratória, né? A gente vai ter aqui os ductos alveolares, a gente vai ter aqui o saco alveolar, uma série de estruturas pequenas que vão constituir os alvéolos. Os alvéolos são aí como se fossem espécies de bolsas de ar. E serão eles aqui, certo? Que farão o processo de hematose.
seja, os alvéolos se comunicam diretamente com os vasos sanguíneos, são estruturas muito vascularizadas, porque é aqui que vai acontecer o que a gente discutiu, né, anteriormente, né, que é a troca gasosa, o oxigênio que entra na corrente e o dióxido de carbono que sai, certo? Show de bola. Qual a função da zona de condução? Basicamente, a zona de condução ela vai filtrar o ar inspirado, ela vai deixar esse ar úmido, certo? Ou seja, ela vai deixar o ar apropriado para as trocas gasosas. Belezinha? E aí a gente vem para a parte anatômica aqui. Show de bola. Aqui a gente pode ter uma representação sem a parte óssea, né? E com a parte óssea, para vocês terem uma noção aqui da dimensão. A gente vai observar que aqui nós temos a cavidade nasal, certo? E aqui nós teremos a cavidade oral, que já é pertencente ao sistema digestório, mas o que fica aqui de observação é as porções da faringe, né? Aqui nós teremos a naso, comunicando com a cavidade nasal. Aqui nós teremos a oro, comunicando aqui com a cavidade oral, e aqui nós teremos a laringo. Laringe comunicando aqui com a laringe, como a gente observou, tá bom? Pessoal, aqui posteriormente aqui, é como eu expliquei naquela hora, é o esôfago. Daqui o alimento passará em direção ao estômago, tá? Então todas as vias aéreas superiores aqui, certo? E aí a gente vem andando, e aí a gente observa que eu vou pegando aqui uma referência para vocês, tá? Ó, a gente tem a visão de cartilagens, que fazem a divisão. Na laringe, tá, pessoal? Nós teremos as cordas vocais que vibrarão com a passagem do ar para fazer acontecer a emissão da voz. E aqui a gente tem a cartilagem tireoide, certo? Essa cartilagem tireoide aí, certo? Ela vai ter aqui uma estrutura que ela vai se chamar de proeminência laríngea. E aí, topograficamente, essa proeminência laríngea é muito utilizada, né? Ela está a nível de C5, que é a quinta vértebra cervical, certo? Que a gente vai ter aqui C1, C2, C3, C4, C5, né? E a proeminência laríngea a nível, né? Tá aqui mais ou menos a esse nível aqui, tá? A proeminência laríngea. Bem aqui nós teremos também a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide aí também é outra topográfica, né? Referência topográfica, ela vai estar a nível aí de C6. E por que é interessante falar dessas cartilagens? Porque, por exemplo, se nós observarmos aqui, a partir da cartilagem cricoide, a gente vai dar início à traqueia. Ou seja, a gente já chega nas vias aéreas inferiores. E aí a traqueia, né? Ó, quando a gente pega aqui umas informações sobre a traqueia ela vai ser aí... deixa eu pegar aqui o pincel. Pronto. A traqueia aí, ela vai ser aí um tubo de aproximadamente aí 20 centímetros de comprimento, certo? Então ela vai ter mais ou menos aí 11 centímetros de comprimento, né? E esse vai ter esses anéisinhos aqui, né? Deixa eu colocar aqui, 11 centímetros de comprimento, de aproximadamente. Ela vai ter aí anéis, observem aqui, ó, que ao redor da traqueia, você pode até dar um zoom aqui, né, ó. Você vai ter esses anéis traqueais aqui, ó. Porque a traqueia mesmo, ela é um tubozinho aqui muscular liso, né, ó. E esses anéis fazem com que ela se mantenha esticada e não se enrole. Ela vai ter aproximadamente, em média, aí 20 anéis traqueais, certo? E eles não são um círculo, tá? Eles são um C, porque posteriormente a traqueia ela é livre, tá? Então vai ter 20 anéis aí, certo? E aí a traqueia localiza-se anteriormente. A gente viu, né, ó, tá anterior ao esôfago,
E, por exemplo, a gente vai ter aqui, olha aqui essa informação, né? A traqueia se localiza anteriormente e se estende desde a junção da laringe, desde a junção à laringe, essa junçãozinha aqui, ó, que a referência topográfica é a nível de C6, até uma estrutura que nós chamamos de bifurcação, que dá origem aos brônquios. Essa bifurcação aqui, ó, ela vai se chamar de carina da traqueia. Essa bifurcação ela vai dar origem, certo? Ela vai dar origem aqui aos brônquios principais, certo? Esse brônquio principal aqui vai ser o brônquio principal esquerdo e esse aqui vai ser o brônquio principal direito, certo? Esses brônquios, como vocês podem observar, eles têm características diferentes, a gente vai falar já já. Depois dos brônquios principais, a gente vem para os brônquios secundários, que já estão aí, até que a gente entra dentro dos brônquios lobares, bronquíolos, e os tubos vão diminuindo o seu calibre, como vocês podem, né, observar. Onde a última porção da zona de condução são os bronquíolos terminais. Os bronquíolos terminais, certo? E aí, analisando aqui, olha que interessante. Primeira referência é que a carina da traqueia deixa eu apagar aqui. A carina da traqueia, ela tem sua referência topográfica que ela é a nível da quinta vértebra torácica, certo? E agora observem aqui alguns aspectos que vão diferenciar o brônquio principal direito e aqui o brônquio principal esquerdo. Se a gente analisar aqui, ó, eles vão ter características diferentes, como por exemplo, deixa eu colocar aqui. O brônquio principal direito, ele é mais, certo? Ó, verticalizado. Ele é mais vertical e o esquerdo, ele é mais horizontal, certo? Então tem a primeira diferença, tá? O brônquio principal direito, ele é mais curto. Já o esquerdo, ele é mais comprido. Se você observar aqui, a gente tem um ângulo, né, ó, que se deriva aqui, ó. Ó, a gente tem um ângulo. O ângulo do brônquio direito, ele vai ser de aproximadamente aí 25 graus. E o do esquerdo, 37 graus. A gente observa aqui nessas características, ó, mais largo. O direito, ele também vai ser mais largo. Certo? Ó. Você observa aqui um corpo estranho caindo aqui nessa direção, você vai observar que a maior probabilidade é ele cair no que é mais vertical, né? Sendo assim, o brônquio direito ele é mais suscetível a acomodar corpos estranhos, tá bom? E aí os brônquios eles têm essa diferença, tá? O diâmetro você vem para cá, isso. Você vai observar isso, tá? Então aqui a gente vai ter os brônquios secundários, né, os terciários, e aí a gente vem para os lobares. Por que lobares? Porque eles estarão dentro dos lobos pulmonares, até que eles darão aí origem, né, a
e os pulmões, né, como se fossem. E aí o esquerdo sendo 2, vai dar origem a sacos alveolares, tá? Então, quando a gente vem para cá, a gente vai observar que os pulmões, eles têm uma abertura medial aqui. Se nós observarmos aqui, a gente tem a face medial e aqui a face lateral. Na face medial aqui, a gente vai ter uma espécie de estrutura que a gente vai chamar de hilo. Esse hilo é o hilo pulmonar. O hilo pulmonar é uma abertura que promove a passagem tanto dos brônquios como de vasos, certo? Sejam linfáticos, nervos, dentre outros, tá? Ó. Então, observem aqui o hilo pulmonar, ele está localizado na parte medial dos pulmões. Os pulmões aqui, falando da anatomia dos pulmões, a gente vai ter a parte superior, que nós chamaremos de ápice pulmonar. A parte inferior a gente vai chamar de base pulmonar, base do pulmão. E aí a gente vai ter as características dos pulmões, né? Os pulmões são tecidos esponjosos, né? E tem uma capacidade de se expandir no mecanismo de respiração ou de ventilação pulmonar. E um detalhe interessante é que, por mais que sejam órgãos pares, eles não são idênticos. Observem que, diferentemente do direito, aqui nós temos o pulmão direito, aqui nós temos o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo, ele vai ter 2 lobos, certo? 2 lobos. Ele vai ser menor, né? Ó. Também vai ser menor. Em contrapartida, o esquerdo ele vai ter 3 lobos e ele vai ser maior. Um detalhe interessante é, aqui nós temos uma área côncava. Medialmente aqui, essa área côncava do pulmão esquerdo, certo? Essa área côncava é denominada de impressão cardíaca. Como assim impressão cardíaca? Entre os pulmões existe um espaço, eu o pintarei agora aqui de amarelo. Esse espaço que eu estou pintando aqui para vocês, entre os pulmões, nós chamamos de mediastino, certo? É o espaço entre os pulmões. É nesse espaço aqui que várias vísceras que passam pelo tórax, elas vão se inserir. E nós chamamos essa regiãozinha aqui de mediastino, certo? Então, o espaço entre os pulmões vai acomodar diversas vísceras, inclusive o próprio coração. Vai ficar aí. E a região onde acomoda aí o ápice do coração é a impressão cardíaca. Então, o coração ele está inserido aqui. Na verdade, o ápice dele vai estar inserido aqui, ó. O ápice do coração, que é a pontazinha, né? E essa regiãozinha aqui nós chamamos de... Esse espaço aqui nós chamamos de mediastino. Certo? Então, mediastino. É o espaço onde vai passar a própria aorta, onde vai passar o timo vai estar inserido nesse mediastino. O esôfago vai passar quando ele vai saindo da parte torácica para entrar pela abdominal, que é essa última porção. A própria traqueia, ela está inserida aqui, ó, juntamente com os brônquios, centralmente, certo? A própria traqueia está aqui nesse mediastino, tá? Ou seja, essa região denominada de impressão cardíaca é a região do pulmão esquerdo que acomoda o ápice do coração, onde o ápice do coração, assim como o coração, estão inseridos num espaço entre os pulmões que se denomina mediastino. Analisando agora os pulmões propriamente ditos. Observem que o pulmão direito, como eu falei, ele vai ter um lobo superior, um médio e um inferior, certo? E eles serão divididos por fissuras. Que eu estou mostrando para vocês que dividindo, certo? Ó, o lobo superior do lobo inferior, a gente vai ter a fissura horizontal.
E dividindo o lobo médio do lobo inferior, a gente vai ter a fissura oblíqua. Certo? Fissura oblíqua. Agora aqui no pulmão esquerdo a gente vai ter o lobo superior e o lobo inferior. E dividindo-os também a gente vai ter uma fissura. E essa fissura aqui nós chamaremos de fissura oblíqua. Certo? Fissura oblíqua. Os pulmões aí, certo? Também terão margens aqui. Essa margem lateral, margem medial, como a gente pode observar. E o pulmão ele vai ser revestido por uma membrana. Certo? Por uma membrana. Vou colocar ela aqui de azul. Essa membrana aqui, ó. Ela vai revestir aqui os pulmões. Certo? Vou poder, é bilateralmente, mas eu vou pegar a ilustração só desse aqui. A gente chama de membrana. Essa membrana é a membrana pleural. Certo? A pleura. E a pleura, dentro da pleura, a gente vai ter o líquido pleural. Pleural. E essa membrana circulando, esse líquido circulando dentro da membrana, nós denominamos de... ela é reabsorvida e se mantém. Para que ela serve? Ela melhora a biomecânica, certo? De circulação na hora da expansão e na hora que o pulmão está relaxando e se expandindo no mecanismo de respiração, ela vai meio que ali lubrificando e evitando um atrito entre os tecidos esponjosos. E aí, essa pleura, ela vai ter duas faces. A face que é voltada para a parede, a gente chama de face parietal. Parede de quê, professor? Parede do tórax. E a face interna, que é voltada para a própria víscera, nós chamamos de face visceral. Certo? Visceral. E aí os pulmões, né, vão ter aí essa interlocução. Logo abaixo dos pulmões, a gente vai ter um músculo que a gente chama aí de diafragma. Esse músculo propriamente dito, ele vai auxiliar juntamente com os músculos intercostais no mecanismo de inspiração e expiração, tá? A partir da dinâmica da expansão, ele pode contrair ou ele pode relaxar, ele pode descer ou ele pode subir, é um pouco mais fisiológico. A gente vai se ater só a esse resumo da parte da anatomia, tá? E tá aqui um exemplo do diafragma, como vocês podem visualizar. O diafragma, além de auxiliar no mecanismo de respiração, ele auxilia aqui a dividir as duas cavidades do tronco, né? Tudo que está abaixo dele a gente chama aí de abdômen e tudo que está acima nós chamamos de tórax, né? E aí nós temos as costelas, enfim. Então a gente tem uma representação aqui do que está abaixo desse diafragma, é o próprio estômago. Certo? Ou seja, é uma víscera que está localizada no abdômen, tá? Belezinha, show de bola. Então, pessoal, era mais um resumão para vocês relembrarem aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like aí, deixa um like aí para fortalecer o professor, um comentário. Eu sou sempre aqui respondendo os comentários. Então, sem mais delongas, um abraço, fiquem com Deus e vamos embora para cima.